Nas profundezas do aglomerado Abell 3627, uma estrutura está-se movendo que quebra o entendimento usual sobre a forma e estabilidade das galáxias. SO 137001 está atravessando o plasma quente do meio intergaláctico em tal velocidade que o próprio meio se torna um instrumento de destruição e transformação. A enorme nuvem de gás quente que preenche o espaço do aglomerado não é um vazio. É denso na escala do espaço, saturado de partículas aquecidas a milhões de graus, e é nesse oceano invisível que começa o processo que transforma a galáxia em um fluxo de luz e matéria alongados. À medida que se movem por esse meio, as camadas externas do gás da galáxia sofrem pressões comparáveis a um impacto contínuo em velocidades cósmicas. A estrutura gravitacional mantém as estrelas unidas, mas o componente gasoso é muito mais vulnerável. Ela se separa, se estende para trás, formando longas plumas que se estendem por centenas de milhares de anos-luz. Essas plumas não são formações estáticas. Eles vivem, pulsam turbulentas, contraem-se, rompem e se remontam em padrões intrincados, onde campos magnéticos se entrelaçam com fluxos de plasma. Dentro dessas caudas, ocorre um processo que contradiz a lógica usual do cansaço. Em vez do desaparecimento final da matéria, formam-se regiões de compressão, onde o gás começa a condensar novamente. Novos sistemas estelares nascem lá, apesar do ambiente parecer agressivo e destrutivo. Essas zonas tornam-se fontes de radiação registradas em várias faixas, de raios X a óticas. O brilho dos raios X mostra especialmente vividamente os limites da interação entre o gás ejetado e o ambiente quente do aglomerado. Ao mesmo tempo, o disco principal da galáxia mantém sua estrutura espiral, mas perde parte da matéria. Os braços externos são deformados, sua densidade diminui e a dinâmica interna se torna mais concentrada. No centro, a rotação do sistema estelar continua, onde o equilíbrio gravitacional ainda impede que a estrutura colapse completamente. No entanto, o processo de perda de matéria continua continuamente e a cauda se torna mais complexa, estratificada e estendida. Diferenças de temperatura entre o gás galáctico e o ambiente criam frentes de choque. Essas frentes comprimem a matéria, causando flashes locais de radiação. Nessas regiões, a energia é distribuída de forma desigual, formando ondas de densidade que se propagam ao longo da cauda. Os campos magnéticos presentes na galáxia são esticados em longos fios que conectam fragmentos individuais de plasma em um único sistema dinâmico. A cauda que se forma atrás de uma galáxia em movimento não é homogénea. Possui nós de alta densidade, zonas esparsas, vórtices turbulentos e longos fluxos nos quais a matéria é gradualmente resfriada. Essas regiões podem se estender por centenas de milhares de anos-luz, formando uma estrutura maior que a própria galáxia. Apesar disso, a origem de todo esse fluxo está associada a uma única fonte, um sistema gravitacionalmente ligado que passa pelo ambiente denso do aglomerado. Dentro dessas estruturas gasosas estendidas, ocorre a evolução química. Os elementos ejetados do disco da galáxia se misturam com a matéria do meio intergaláctico. Novas combinações e flutuações de densidade são formadas, tornando-se a base para futuras formações estelares. Esse processo não é uniforme. Algumas partes da cauda permanecem esparsas e quentes, enquanto outras gradualmente entram em estados mais frios, permitindo que a gravidade comece a montar novas estruturas. Observações de raios X registram não apenas a cauda em si, mas também a frente de compressão à frente da galáxia. Lá, o gás do meio intergaláctico condensa, aquece ainda mais, formando uma onda de choque que envolve a frente do sistema movimento. Essa região se torna um local de condições físicas extremas, onde pressão e temperatura atingem valores raramente vistos mesmo na escala de aglomerados de galáxias.
A dinâmica interna do disco não para. Os braços espirais continuam a girar, mas sua estrutura torna-se assimétrica. O lado voltado para o movimento é mais fortemente afetado do que o lado oposto. Isso resulta em uma mudança gradual na distribuição do gás dentro da galáxia, aumentando o efeito de puxar a matéria em direção à cauda. Com o tempo, a cauda começa a formar uma rede complexa de fios. Esses filamentos não existem isoladamente. Eles interagem, se cruzam e criam áreas de densidade aumentada. Em alguns deles, sinais de formação estelar são registrados, o que torna a cauda não apenas um traço de destruição, mas ao mesmo tempo uma área de processos criativos. A energia do movimento da galáxia através do meio é convertida em matéria estruturante em escala enorme. O plasma dentro da cauda está em um estado de instabilidade constante. As linhas magnéticas se esticam e rasgam, criando explosões locais de energia. Esses processos levam a uma distribuição heterogénea da radiação, onde áreas brilhantes alternam com regiões quase transparentes. Como resultado, a cauda adquire uma textura interna complexa que se assemelha a um fluxo, na qual cada parte está em seu próprio estado dinâmico. O campo gravitacional da própria galáxia continua a manter seu núcleo e parte do disco, mas gradualmente perde controle sobre as camadas externas de gás. Esse processo não é instantâneo, ela se estende por centenas de milhões de anos. Durante esse período, a estrutura da cauda pode mudar muitas vezes, passando de configurações densas e brilhantes para estados mais rarefeitos e difusos. Com o tempo, o fluxo alongado de matéria deixa de ser percebido como uma simples continuação da galáxia e se transforma em um sistema dinâmico independente dentro do ambiente de aglomerados. Dentro dele, colisões de partículas continuam, movimentos turbulentos se intensificam e a energia é redistribuída entre camadas de gás com densidades diferentes. Nos nós mais densos, começa o resfriamento local, permitindo que a gravidade remonte matéria em condensações, capazes de eventualmente dar origem a novas estruturas estelares, apesar do fato de que o material original já foi arrancado do disco principal. A heterogeneidade da temperatura torna-se um fator-chave na existência da cauda. Áreas quentes retêm um alto grau de ionização, emitindo na faixa de raio-x, enquanto áreas mais frias começam a brilhar nas faixas óptica e ultravioleta. Isso cria uma imagem complexa e multicamada, onde o mesmo fluxo de matéria existe simultaneamente em diferentes estados físicos, distribuído pelo espaço dependendo das condições locais de pressão e densidade. Campos magnéticos internos, esticados pelo movimento através do meio intergaláctico, formam longos filamentos que estabilizam parte da estrutura da cauda. Esses filamentos atuam como guias para o plasma, limitando sua expansão caótica e criando canais de movimento preferidos. Na interseção das linhas magnéticas, surgem áreas de atividade aumentada, onde a energia se concentra e depois é liberada na forma de flashes de radiação. O disco galáctico, que perdeu parte de seu gás, gradualmente muda sua trajetória evolutiva. Uma diminuição nas reservas de matéria fria afeta a capacidade futura de formação estelar dentro do próprio sistema. No entanto, o núcleo permanece estável devido ao potencial gravitacional dominante. A rotação das estrelas continua quase inalterada, embora a camada externa se torne cada vez mais rara e assimétrica. A frente do sistema, colidindo com plasma intergaláctico denso, forma um arco de choque. Essa região é caracterizada por compressão extrema de gases, onde a pressão atinge valores que podem mudar completamente o estado da matéria. Aqui, ele é aquecido a temperaturas nas quais os átomos perdem elétrons, transformando-se em um meio totalmente ionizado. Essa fronteira entre a galáxia em movimento e o gás externo torna-se uma zona de troca constante de energia. A cauda continua a aumentar de comprimento, seguindo a trajetória do movimento.
Sua forma não permanece estável. Vórtices turbulentos rompem a continuidade da estrutura, criando fragmentos separados, que então se reconectam sob a influência da gravidade e das forças magnéticas. Esses processos dão a impressão de dinâmicas de vida, onde cada parte do sistema está em constante mudança. Em algumas regiões da cauda, a densidade da matéria atinge valores críticos, momento em que começa a fragmentação das nuvens. Esses fragmentos se condensam gradualmente, formando estruturas protoestelares. Embora se formem fora do disco principal da galáxia, herdam a composição química do material original, enriquecido com elementos pesados ejetados das regiões internas do sistema. Observações por raios-X mostram a estrutura complexa da fronteira entre a cauda e o ambiente. Zonas de mistura surgem ali, onde o gás quente do aglomerado penetra em córregos mais frios, criando regiões de transição com parâmetros físicos em mudança dramática. Essas regiões são instáveis e sujeitas a constantes mudanças relacionadas à dinâmica da pressão e às taxas de fluxo. A influência gravitacional do aglomerado desempenha o papel de estrutura externa dentro da qual toda essa evolução ocorre. Ela não apenas mantém a galáxia dentro do sistema, mas também determina a natureza de seu movimento. A trajetória passa pelas inhomogeneidades do meio, o que intensifica os processos de compressão e estiramento da matéria, tornando a cauda ainda mais complexa e estendida. Com o tempo, a estrutura da cauda pode alcançar escalas comparáveis às distâncias entre galáxias dentro do aglomerado. Torna-se não apenas um traço de movimento, mas um componente significativo da dinâmica geral do ambiente. Dentro dele, o processamento da matéria que passa entre estados, temperaturas e densidades continua. A energia liberada pelas interações dentro da cauda é dissipada para o espaço ao redor, afetando a termodinâmica local do ambiente do aglomerado. Isso resulta em regiões onde temperatura e densidade se desviam do fundo médio, criando inhomogeneidades que podem persistir por longos intervalos cósmicos de tempo. Os processos internos na galáxia e sua cauda permanecem interconectados, apesar da perda de matéria. A gravidade continua mantendo o sistema intacto, mas o equilíbrio está gradualmente se deslocando para influências externas. Em última análise, uma estrutura como essa torna-se evidência da interação entre movimento, meio e tempo, onde a forma é determinada não por um estado estático, mas por um processo contínuo de transformação da matéria gradualmente. A cauda deixa de ser um fluxo contínuo único e começa a se desintegrar em uma hierarquia complexa de estruturas, cada uma das quais vive de acordo com suas próprias condições físicas locais. Em algumas áreas, o plasma quente e rarefeito, quase completamente ionizado e mantido apenas pelos campos magnéticos do aglomerado, domina. Em outras, condensações frias, onde o gás já começou a passar para um estado molecular. Esses contrastes formam uma rede de fluxos que se intersectam, dentro dos quais a energia é distribuída de forma extremamente desigual. Ao longo de toda a extensão da cauda, são registradas zonas de ondas de choque que ocorrem quando aglomerados individuais de matéria colidem com o ambiente ou entre si. Essas ondas comprimem o gás, aumentando localmente sua densidade e temperatura, resultando em explosões de radiação de curto prazo. Após passar pela frente de choque, a matéria se expande novamente, mas em uma configuração alterada, com energia interna redistribuída e uma estrutura alterada das linhas magnéticas. Campos magnéticos internos estão se tornando um fator cada vez mais importante para a estabilidade. Eles são esticados em longas fibras que unem regiões individuais da cauda em um único sistema, embora altamente instável. Essas fibras não apenas dirigem o movimento do plasma, mas também impedem que fragmentos da estrutura decaiam completamente, criando estruturas temporárias sobre as quais se formam nós densos de matéria. Alguns desses nós estão começando a mostrar sinais de colapso gravitacional.
O gás neles se comprime, perde energia térmica e se torna cada vez mais denso. Dentro dessas regiões, as estruturas germinativas dos futuros objetos estelares são formadas, apesar de estarem localizadas muito além do disco principal da galáxia. Esses processos mostram que, mesmo sob as condições de destruição da estrutura inicial, a ordenação local da matéria continua. O próprio movimento do ESO 137001 pelo meio intergaláctico continua sendo a força motriz por trás de todo o sistema. O campo gravitacional do aglomerado guia a trajetória e a resistência do plasma quente cria uma pressão constante nas camadas externas da galáxia. Essa pressão é desigual, depende da densidade local do meio, o que leva ao puxão assimétrico de gás e à formação de uma estrutura de cauda complexa e curva. Dentro da própria galáxia, a redistribuição da matéria continua. A perda das camadas externas faz com que o gás restante se concentre mais próximo do centro. Isso intensifica os processos internos de formação estelar no núcleo, onde a densidade permanece alta o suficiente para que a compressão gravitacional das nuvens continue. No entanto, as áreas externas vão gradualmente empobrecendo e sua contribuição para a dinâmica geral do sistema diminui. Os gradientes de temperatura entre a cauda e o ambiente estão se tornando cada vez mais abruptos. Nos pontos de contato entre o gás quente do aglomerado e a matéria galáctica mais fria, formam-se finas camadas de transição, onde parâmetros físicos mudam em curtas distâncias. Essas camadas são instáveis e propensas ao desenvolvimento de instabilidades hidrodinâmicas que complicam ainda mais a estrutura da cauda. Em algumas regiões da cauda, observa-se o fenômeno de compressão repetida da matéria. Após a destruição inicial e o puxão, o gás pode ser novamente concentrado sob a ação de centros gravitacionais locais. Esses centros surgem devido a inhomogeneidades de densidade deixadas após a passagem das ondas de choque. Como resultado, formam-se nuvens compactas que podem existir de forma relativamente autónoma dentro de um curso comum. A radiação da cauda torna-se multicomponente. A faixa de raios-X captura regiões quentes e esparsas, a faixa óptica captura estruturas mais densas e frias, e a faixa de rádio permite rastrear a distribuição dos campos magnéticos e a radiação síncrotron de partículas carregadas. A totalidade desses dados forma uma imagem em que um e o mesmo objeto existe em vários estados de energia ao mesmo tempo. A dinâmica de todo o sistema permanece instável em grandes escalas de tempo. A cauda continua mudando de forma, se desintegrando e se remontando em novas configurações. A gravidade do aglomerado, o movimento da galáxia e a pressão do meio intergaláctico estão em constante interação, criando um sistema complexo de forças onde nenhum componente permanece estático. Eventualmente, tais estruturas tornam-se elementos importantes na evolução dos aglomerados de galáxias. Eles redistribuem a matéria entre galáxias e o meio intergaláctico, afetam a termodinâmica do plasma e criam condições para a formação estelar local fora dos discos galácticos tradicionais. Nesse processo, destruição e criação são inseparáveis e o formato da própria cauda se torna um reflexo da troca contínua de energia e matéria dentro da estrutura em grande escala do universo. À medida que a escala e o tempo de interação aumentam, a estrutura da cauda começa a obedecer não a uma dinâmica dominante, mas a uma multiplicidade de processos sobrepostos que atuam simultaneamente e frequentemente em direções opostas. A turbulência torna-se não apenas uma perturbação, mas o principal mecanismo da existência da matéria nesse fluxo alongado. Vórtices de diferentes tamanhos surgem, se desintegram e se reformam, criando uma cascata de transições energéticas de grandes estruturas para pequenas e vice-versa. Nas regiões mais rarefeitas da cauda, o gás se mistura gradualmente com o meio intergaláctico, perdendo sua pertença original à galáxia.
No entanto, o espalhamento completo ocorre de forma desigual. Filamentos magnéticos residuais mantêm fragmentos de matéria juntos, criando estruturas longas e finas que podem persistir por milhões de anos. Esses filamentos atuam como uma estrutura ao longo da qual a lenta redistribuição da densidade continua. Dentro dos nós mais densos, o processo de resfriamento continua, o que leva a uma compressão adicional da substância. Quando a temperatura cai o suficiente, nuvens moleculares se formam, capazes de colapso gravitacional. Essas regiões tornam-se centros locais de nova formação estelar, apesar de existirem em um ambiente inicialmente desfavorável ao acúmulo sustentável de gás frio. O movimento galáctico através do ambiente quente do aglomerado intensifica o efeito da deriva da matéria. A frente do sistema está constantemente sob pressão, que não apenas comprime o gás, mas também o redistribui pela superfície do disco. Isso leva à formação de estruturas assimétricas dentro da própria galáxia, onde um lado é mais empobrecido e o outro mantém a maior parte da matéria densa. As órbitas estelares internas permanecem relativamente estáveis, mas o componente gasoso continua a mudar. Os fluxos de matéria dentro do disco tornam-se mais direcionais, com um claro deslocamento em direção à cauda. Isso cria uma fonte constante de reposição para a estrutura alongada, mesmo enquanto o corpo galáctico gradualmente esgota suas reservas de gás. Os raios-x fixam a fronteira entre a galáxia em movimento e o ambiente como uma região complexa e multicamada. Aqui há uma interação constante de fluxos com diferentes temperaturas e densidades. Ondas de choque não formam uma única linha, mas se fragmentam em uma rede de frentes curvas que se propagam sobre a superfície da interação. Nessa zona, há o desenvolvimento de instabilidades que levam à fragmentação da fronteira. Matéria com densidades maiores penetra o meio menos denso na forma de estruturas semelhantes a dedos, enquanto o plasma ao redor flui ao redor delas, criando padrões hidrodinâmicos complexos. Esses processos aumentam a mistura da substância e aceleram a transformação da estrutura da cauda. Com o tempo, a cauda se torna não apenas um traço de movimento, mas um componente dinâmico completo do agrupamento. Ela afeta a distribuição de energia, densidade e campos magnéticos no ambiente. Em algumas regiões do aglomerado, tais estruturas podem interagir entre si, criando configurações ainda mais complexas de fluxos de gás. Dentro da própria galáxia, a condensação gradual da região central continua. A perda de gás externo leva a um aumento na densidade relativa do núcleo, o que pode potencializar os processos internos de formação estelar. No entanto, esse processo é limitado pela quantidade de matéria fria restante e não consegue compensar a perda global de massa. A cauda, por sua vez, continua a evoluir. Sua estrutura torna-se cada vez mais fragmentada, mas ao mesmo tempo mantém a direção geral definida pelo movimento da galáxia. Fragmentos individuais podem se desprender e existir como nuvens independentes de gás dentro do aglomerado, dissolvendo-se gradualmente ou participando de novos processos de compressão e resfriamento. Os campos magnéticos continuam a desempenhar um papel estabilizador, mas sua estrutura está se tornando cada vez mais caótica. As linhas de tensão se entrelaçam, quebram e se reconectam, criando uma rede complexa na qual a energia é distribuída de forma desigual. Esses processos afetam a natureza da radiação e da dinâmica do plasma em todas as escalas. A longo prazo, tais sistemas tornam-se um mecanismo para a redistribuição da matéria dentro dos aglomerados de galáxias. A matéria arrancada de uma galáxia não desaparece, mas é incluída em um ciclo geral de reciclagem, onde pode se tornar parte de novas estruturas, nuvens ou sistemas estelares. Assim, a cauda deixa de ser apenas um traço de destruição e se torna um elemento ativo da evolução cósmica. Com o tempo,
A estrutura da cauda atinge um estado em que a distinção entre fragmentos individuais de matéria e o ambiente se torna quase borrada. A fronteira deixa de ser uma linha clara e se transforma em uma região complexa de transição gradual, onde os parâmetros do gás mudam continuamente, sem rupturas bruscas. Essa condição ocorre devido à mistura repetida de fluxos, ondas de choque repetidas e exposição constante a campos magnéticos que redistribuem energia em todas as escalas. Dentro dos fragmentos mais estáveis, a compressão gravitacional lenta continua. Essas regiões tornam-se cada vez mais compactas e, em algumas delas, formam-se núcleos densos de longa duração que podem persistir mesmo após a destruição parcial do gás ao redor. Tais estruturas podem experimentar mudanças significativas no ambiente externo, permanecendo presas por sua própria gravidade e configurações magnéticas locais. O fluxo principal da cauda gradualmente perde sua uniformidade original. Em vez de uma única formação alongada, ela se transforma em um sistema de filamentos e nuvens distribuídos ao longo da trajetória do ESON 37001. Esses filamentos não formam mais uma linha estritamente contínua, mas mantêm a orientação geral dada pelo movimento através do ambiente denso do aglomerado. Dentro de cada filamento, continuam processos locais de resfriamento, aquecimento e redistribuição da matéria. O meio intergaláctico pelo qual o sistema passa também não permanece passivo. Ela reage à passagem da galáxia alterando a densidade, temperatura e estrutura da turbulência. Como resultado, forma-se uma longa trilha de perturbações que persiste mesmo depois que a maior parte do gás já saiu da região de interação. Essa trilha se torna parte da dinâmica geral do agrupamento, influenciando os movimentos subsequentes de outros objetos. À medida que você se afasta do centro do aglomerado, a influência da pressão externa diminui e a estrutura da cauda começa a se expandir gradualmente. No entanto, essa expansão não resulta em um decaimento ordenado. Pelo contrário, aumenta a fragmentação, pois diferentes partes do sistema respondem de forma diferente à redução da pressão. Regiões mais densas mantêm conectividade, enquanto áreas rarefeitas começam a se dissolver no espaço ao redor. Linhas magnéticas internas, estendidas por distâncias enormes, gradualmente perdem sua ordem original. A reconexão dos campos magnéticos está se tornando um fenômeno frequente, acompanhada de emissões locais de energia. Essas emissões afetam a dinâmica do plasma, criando novas perturbações que realinham novamente a estrutura da cauda. Assim, o sistema permanece em um estado de processamento contínuo de si mesmo. A formação de estrelas, que ocorre dentro dos fragmentos mais densos, altera gradualmente a composição química do gás ao redor. As estrelas em formação começam a emitir energia, que afeta regiões próximas, aquecendo-as e impedindo parcialmente uma maior compressão da matéria. Isso cria zonas locais de equilíbrio entre o colapso gravitacional e o aquecimento de energia. Com o tempo, a cauda deixa de ser exclusivamente consequência do movimento da galáxia e se torna um elemento estrutural independente do aglomerado. Participa da redistribuição de massa, energia e campos magnéticos, ligando diferentes regiões do meio intergaláctico. Nesse estado, não pode mais ser separado da dinâmica geral do sistema do qual faz parte. O estágio final da evolução dessas estruturas não é o desaparecimento, mas a dissolução das diferenças entre os componentes. O gás que antes pertencia à galáxia gradualmente se torna parte do fundo geral do aglomerado, mantendo apenas vestígios de sua antiga organização na forma de inhomogeneidades em densidade e configurações magnéticas. Esses vestígios podem existir por muito mais tempo do que a própria forma original. Assim, a cauda resultante do movimento através do meio intergaláctico quente se torna um mecanismo para redistribuir matéria em escalas gigantescas.
Ela conecta os processos de destruição e criação em uma única cadeia, onde cada estágio se torna a base para o próximo. E nesse movimento contínuo da matéria, a principal característica desses sistemas é preservada: transformação constante sem o desaparecimento final da forma.